Um amigo não ia ao médico por mais de 7 anos. Ele cria que se ele não tinha nenhum sintoma, então, logicamente, tudo estaria bem com ele. Então, ele, todo ano, quando a sua esposa falava, amor, vamos pelo menos fazer um check-up. Vá ao médico fazer um check-up, um preventivo. Ele dizia, não, está tudo bem. Sabe aquele complexo de homem que às vezes acha que é super-homem, né? Que tudo sempre vai estar bem com a saúde dele, que vê ir ao médico como uma fraqueza. Então, por mais de 7 anos, ele não colocou os pés num consultório médico, nem para fazer exames regulares. E o que aconteceu era o que se esperava. Depois de 7 anos, ele começou a desenvolver certas dores e foi descobrir que estava quase morrendo com um problema no seu pâncreas. E o médico disse para ele, se nós tivéssemos descoberto esse problema no início, então o tratamento teria sido muito mais fácil, simples e muito mais eficaz. Ora, é por isso que a inteligência pede que nós façamos exames regulares com respeito à saúde. E não é diferente com respeito à fé. O apóstolo Paulo disse assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou seja, para que nós permaneçamos na fé, nós precisamos nos provar, nos examinar periodicamente. Porque a fé não é algo estático. Tudo muda, tudo melhora ou piora, dependendo do que fazemos. E se você não provar a sua fé, não examinar a sua fé, você poderá, aos poucos, ficar doente, enfermo na fé. Como a própria palavra fala, os enfermos na fé, os fracos, os débeis na fé, que são aqueles que foram definhando, que foram adoecendo na fé, até que chegaram ao momento em que morreram na fé. Quantos você conhece que um dia, outrora, foram pessoas cheias de fé, pessoas até que te ajudaram, te deram uma palavra, te orientaram, pessoas que foram inspiração para você e hoje estão longe da fé, talvez até trabalhando contra a sua fé, tentando jogar cal na sua fé, porque foram pessoas que não cuidaram da própria fé. Então adoeceram e perderam esta fé, não permaneceram na fé. Então Deus nos ensina a inteligência espiritual, o Altíssimo, o Espírito de Deus, nos ensina a provar a nossa própria fé. Examinar todo o tempo como é que está a minha fé, porque a sua fé, a fé saudável, tem os seus sinais. Por exemplo, se você percebe que você não tem mais aquele temor a Deus que você tinha no início, quando você descobriu, você começou a caminhada da fé, você era uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa que temia desobedecer, errar, fazer algo que desagradasse a Deus. Mas hoje não mais tanto. Hoje você já não vigia os seus pensamentos. Você dá asas aos seus pensamentos, à malícia, a olhos maus. Você não teme mais fazer certas coisas desde que outros não vejam. Você não se preocupa tanto que Deus está vendo. Você se preocupa se os outros estão vendo. Especialmente alguém que possa te prejudicar. Então, isso já é um sinal que a sua fé está enferma. Se você é uma pessoa que não vê mais tanta necessidade em ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus,
como você fazia antes. Você meditava na Bíblia, lia a Bíblia, fazia questão de ter contato com a palavra de Deus. Agora, você faz questão de ter contato com as notícias, você faz questão de ter contato com as suas redes sociais, você faz questão de ingerir outros conteúdos. A palavra de Deus, você acha assim, eu já sei. Não, eu já sei, já li a Bíblia. Não, eu já sei o que está escrito. Você esquece que a palavra de Deus é viva, eficaz, ela é dinâmica, ela nos alimenta a cada dia, ela muda conforme a nossa necessidade. Muda, eu digo, no sentido de nos dar novas lições de acordo com a necessidade do dia, mesmo que o texto seja igual. Você já não vê a palavra de Deus com estes olhos. Para você é uma canseira. Orar é uma canseira. Jejuar nem se fala. Você é capaz de fazer dietas para cuidar do seu corpo. Mas jejum, isso passa longe da sua cabeça, do seu entendimento. Ir à igreja se tornou para você algo desnecessário, porque você caiu naquela lorota, naquela história que diz assim, não, a igreja sou eu. Não é? Claro, todos nós somos a igreja, todos os que creem são a igreja, mas quem crê e é a igreja sabe que a palavra de Deus nos orienta a não deixar de congregar, a não deixar de se ajuntar com os outros que são da fé, pois nós somos como brasas que aquecem uns aos outros. Então, talvez você já pense assim, não, eu oro na minha casa, eu falo com Deus onde eu estiver. Só que não, né? Só que você não tem feito isso. Você não tem realmente cuidado da sua fé como você cuidava quando a sua presença era frequente na igreja. Então, é importante você examinar a sua fé, examinar a si mesmo, provar a si mesmo. Deus nos chama a provas. Quando você vê os heróis da fé, você olha os homens e mulheres da fé do passado, você vê que a vida toda deles foi uma vida de provas. Você olha a vida de Abraão, foi prova do início ao fim. Moisés, prova do início ao fim. Paulo, prova desde a sua conversão até o fim da sua vida. E assim foi com todos eles, Davi, Elias, enfim. Todos os grandes homens de fé passaram por provas, porque são as provas que nos mantêm saudáveis. São as provas que revelam quem nós somos. E se em algum momento a gente não passa numa prova, imediatamente nós nos revoltamos e voltamos às nossas lições de casa para melhorarmos e passarmos na próxima. As provas são necessárias. As provas, os desafios, as lutas são necessárias. O autoexame é necessário para você ver se você está na fé, se você permanece na fé. Porque o pior de todos os enganos é o autoengano. O pior de todos os enganos é você se enganar. É você, na hora que você precisar da sua fé, como quem saca de uma arma, como você vê às vezes nos filmes, né? No finalzinho do filme, o mocinho saca da arma, ele está de cara com o bandido, e aí ele saca da arma, ele vai matar o bandido, e aí a arma falha, não tem mais bala. Dura coisa é. É assim que tem sido a fé de muitas pessoas. Quando elas menos esperam, a arma falha, a fé falha. Elas descobrem quando elas mais precisam que a sua fé já tinha morrido, já tinha adoecido e morrido há muito tempo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!